Olá pessoal, eu queria nesse vídeo discutir um artigo, um editorial recentemente publicado no JAMA, intitulado Evidence versus Consensus in Clinical Practice Guidelines, ou seja, evidência versus consenso em guidelines. Esse artigo é escrito por Benjamin Djurbergovich, da Califórnia, e Gordon Guyatt, da McMaster University. Nesse artigo, os autores comentam que alguns guidelines são definidos como baseados em evidência e outros são definidos como baseados em consenso. E geralmente se usa consensus-based guidelines quando não existe muita evidência a respeito de alguma coisa. Mas os autores criticam um pouco essa dicotomia e dizem que na verdade, todos os guidelines devem ser também baseados em consenso, mesmo que exista evidência. E os autores eles vão discutindo e eles apontam algumas coisas que eu queria analisar aqui de uma forma discordante em relação a esse artigo. E essa discordância eu acho que tem um valor em relação à consolidação de algumas ideias do que eu considero a verdadeira medicina baseada em evidências, ou a verdadeira medicina, por assim dizer. E eu vou mencionar uma frase aqui dos autores que eles dizem: making a distinction between evidence-based and consensus-based guidelines is both misguided and misleading because both require consensus. Ou seja, distinguir guidelines baseadas em evidência de guidelines baseadas em consenso é uma coisa incorreta, porque qualquer tipo de guideline requer consenso. Bem, eu fui no dicionário para avaliar o significado da palavra consenso, que é uma palavra que eu tenho muito medo, né? Porque através de consenso a gente pode recomendar tudo nos guidelines. Então aquilo que muitos dizem que é nível de evidência C, que pode ser uma evidência surgida de consenso, é uma coisa que eu acho que não deve existir. Nível de evidência C deve ser apenas as situações de plausibilidade extrema, né? E não situações baseadas em consenso. Muito bem, deixa eu pegar essa aqui que caiu no chão, desculpa, caiu no chão aqui meu fio e o cachorro já iria comer. Mas vamos lá, voltando a atenção aqui. Então, eu tenho realmente receio dessa utilização de consensos pelos guidelines, principalmente, pior ainda, quando a gente está falando de consenso de especialista. Consenso de especialista eu aí já morro de medo. Muito bem. Mas vamos lá, eu fui no dicionário avaliar o que significa, assim, eu já imagino, vocês já imaginam, mas o que diz o dicionário, a palavra consenso, né? E eu escrevi aqui, o dicionário inglês diz Generally Accepted Opinion, uma opinião usualmente aceita. Portanto, pelo dicionário americano, o consenso é opinião. Cuidado com a opinião. A análise de evidência não deve ser baseada em opinião. É, na realidade, algo mais objetivo. Dicionário brasileiro, dicionário português sobre consenso, diz que com a concordância de opiniões, sentimentos e crenças. Portanto, cuidado com o consenso, porque de fato, não só o dicionário, mas na prática clínica, quando a gente reúne um grupo de pessoas para falar em consenso, existe muito a influência de crença. De maneira que para fazer um guideline eu discordo que deve haver consenso. Há uma diferença entre consenso e interpretação. O que deve haver é a interpretação técnica da veracidade da evidência. E quando a gente segue critérios claros e científicos de interpretação da veracidade da evidência, nós não tendemos a discordar. Porque risco de viés e risco de erro aleatório é algo relativamente objetivo. Eu não estou querendo ser dogmático em relação à análise de evidências, mas não existe aí muita flexibilidade não, porque senão aí sim entra o dogmatismo, que eu acredito e portanto eu vou entrar aqui no consenso de que isso aqui é um viés grave e consequentemente eu vou rejeitar esse estudo negativo. Portanto,
cuidado com o consenso. Eu acho que a utilização aí dos autores da proposta de existência de consenso é inadequada. A gente precisa diferenciar consenso de interpretação. E na análise de veracidade das evidências, isso é algo que requer, é claro, um certo expertise, mas é uma expertise objetivo. Portanto, análise se a evidência tem baixo risco de viés ou não é algo mais objetivo do que parece. É claro que eu já escrevi, inclusive, que na arte de ler um artigo científico a gente tem que utilizar um pouco também de intuição. Essa intuição vem para a gente desconfiar de algo, para a gente agir um pouquinho como Sherlock Holmes, mas no final é realmente um checklist. Muito bem. A segunda coisa que os autores dizem é a respeito da necessidade de consenso para recomendação. Você sabe que guidelines têm o nível de evidência, que é a qualidade ou a veracidade, e aquela parte que é a força de recomendação, que diz respeito não tanto à veracidade, mas à magnitude do efeito, a relevância daquele resultado. Aí tem um pouco mais de subjetividade, mas não a ponto de utilizar concordância de sentimentos e crenças. Acho também que é interpretação. Portanto, evitaria consenso. Mas a situação mais importante dessa minha observação é em relação ao terceiro motivo que os autores propõem consenso. E eles dizem que um dos princípios da medicina baseada em evidências, e eu estou lendo aqui, é que a evidência não deve nunca ditar a decisão, a ação. Na realidade, a ação e a decisão devem ser baseadas também nos valores e preferências do paciente. Muito bem, e eles dizem, portanto, que por isso os guidelines têm que utilizar consenso. Mas isso não está errado, porque o consenso aí é o consenso do médico com seu paciente. E quem está escrevendo o guideline não sabe quem é o paciente. E é óbvio que um guideline traz uma recomendação a ser individualizada para aquele paciente específico, mas essa individualização será feita com base na relação daquele médico com aquele paciente no processo de decisão compartilhada. Portanto, não cabe ao guideline considerar valores e preferências dos pacientes. Isso é uma função do médico individual, que está norteado por uma evidência científica, mas ele vai fazer aí o julgamento clínico em relação a seu paciente. E aí entra um perigo. O perigo da medicina baseada em regra, em que eu construo um algoritmo altamente complexo com uma regra para cada tipo de paciente. Medicina baseada em engessamento, e que esse é o paradigma dos protocolos, manuais, guidelines, diretrizes. É evitar a variabilidade com base no excesso de recomendação. Chega a ser caricatural a complexidade de alguns algoritmos, de tantas ramificações que tem, quando na realidade aquilo não é preciso. O que a gente precisa é ter um princípio científico, e a individualização cabe à nossa habilidade de pensamento médico, que não deve ser substituída por uma recomendação no guideline que não vai conseguir contemplar o nosso paciente individual. Isso aí cabe a porção da medicina baseada em evidência que fala a favor do treinamento do pensamento médico baseado em ciência. E aí falta exatamente, é essa que a falta da medicina baseada em evidência tradicional, é não valorizar, não discutir, não treinar o médico a pensar baseado em certeza e em probabilidade. Esse treinamento é essencial e é o médico que vai fazer isso na prática, considerando os valores e preferências de seu paciente, e não um guideline que vai trazer uma recomendação específica de acordo com o valor e preferência de paciente que ele nem sabe quem é, o guideline nem sabe quem é. Valores e preferências de pacientes dizem respeito a algo muito individual e que é feito pelo médico e não pelo guideline. Portanto, há uma justificativa para existir consenso no guideline, os valores e preferências de paciente. Esse é um consenso a ser feito entre quatro paredes, entre o médico e o seu paciente. É a shared decision making realmente bem feita. Portanto, não há
adequação desse trabalho, em propor consenso na análise da veracidade das evidências, em propor consenso de recomendação. Isso passa pela análise da relevância, que é uma análise também da evidência científica. E nem muito menos em propor que os guidelines sejam consensos, porque eles devem considerar valores e preferências do paciente, que o guideline não sabe de quem se trata. Portanto, vamos entender que guideline tem que ser baseado em evidência, utilizando técnicas que avaliam probabilidade, abraçando a incerteza no momento da recomendação. É o que eu chamo da recomendação forte, ou que o Grade chama da recomendação forte, é aquela recomendação que se aproxima mais de uma regra, porque a gente sempre vai fazer um antibiótico no paciente grave com pneumonia bacteriana, quase sempre. Ou aquela recomendação que deve ser muito ponderada, é o que o Grade chama da recomendação fraca, ponderada em relação a risco, benefício, ponderada em relação a preferências de paciente, ponderada em relação a se aquele ambiente vai gerar efetividade da terapia. É a recomendação fraca, o que alguns chamam de recomendação grau 2. Isso é bastante objetivo de construir um guideline. Então o guideline tem que ser objetivo. E a objetividade do guideline não ocorre em detrimento da subjetividade da decisão clínica, porque o guideline não fecha a decisão clínica. O fechamento da decisão clínica está no médico, no empoderamento do médico e não no empoderamento do guideline. Essa história que o guideline tem que trazer consenso é uma tentativa de empoderar a burocracia do guideline, desempoderando o pensamento médico. O pensamento médico tem que ser valorizado e nós temos que promover um treinamento adequado do pensamento baseado em certeza e em probabilidade. Colocarei o link desse artigo para vocês lerem e avaliarem a própria opinião em relação a isso. Obrigado pela atenção.